Fechou um ano que eu estou usando a minha desengrossadeira da Maxiva, PDJ 310. E o que a gente faz quando completa um ano com uma ferramenta? Canta parabéns! Que mané canta parabéns? Com um ano a gente faz review, porque em um ano aconteceu tudo de bom e de ruim que podia acontecer usando essa ferramenta. Com um ano você já descobriu o que é positivo, o que é negativo, o que precisa ajustar, o que precisa mudar, o que agradou e o que não agradou no uso da ferramenta e na construção da ferramenta. E é isso que eu vou trazer para você no vídeo de hoje. Um review completo, dizendo tudo que eu gostei, o que eu não gostei, tudo que eu alterei na ferramenta e principalmente se vale ou não vale a pena. Para começar a nossa conversa sobre o PDJ 310, primeiro eu quero te dizer por que eu optei por essa máquina aqui. Então se você está procurando um desengrosso para comprar, presta atenção no que eu vou te dizer e vê se faz sentido para você ou não. O primeiro requisito da minha lista é que a minha máquina tivesse as facas reafiáveis. Eu tive um desengrosso antes desse daqui com facas substituíveis e o custo para manter a máquina funcionando no médio e no longo prazo acaba se tornando bastante elevado. Para comprar um par de facas, por mais simples que seja o desengrosso, vai custar na faixa dos R$200. Para mandar afiar num profissional qualificado, você vai gastar aí uns 40, talvez 50 reais. Então você consegue, via de regra, pelo menos 4 vezes a fiação contra uma vez um par de facas novo. Então olha o custo, você está falando aqui de 4 vezes mais custo para substituir facas do que para afiar facas. Sem contar que você não precisa levar todas as vezes em um profissional para afiar. Você pode fazer um gabarito simples para afiar as facas na sua própria oficina, fazer afiações de manutenção e a cada 3, 4 afiações de manutenção que você faz, você leva uma vez no profissional para ele dar aquela acertada geral no fio da sua faca. Então você economiza muito tendo facas reafiáveis no desengrosso. Olha aqui a diferença entre uma faca substituível, nesse caso aqui a faca do meu desengrosso da Wonder, ó, estreitinha, fininha, muito pouco material, e aqui a faca do Maxiva. Ó, grossa, mais larga, muito mais material, muito mais pesada. A durabilidade disso aqui é incomparável com uma faquinha dessas aqui que é substituível. A segunda coisa que eu levei em conta para escolher ele foi a marca. Eu queria um projeto estabilizado no mercado, que não fosse algo novo, que não fosse um Xing Ling qualquer e que estivesse sob a chancela de uma marca que eu pudesse confiar. Daí aqui na questão de marca, basicamente tem 3 opções que se destacam no mercado dos desengrossos portáteis como esse daqui, que é o Maxiva, Makita e DeWalt. Na minha opinião, os 3 estão no mesmo patamar, entregam qualidade muito parecida, robustez muito parecida, confiabilidade e durabilidade de máquina muito parecida. Daí eu escolhi o da Maxiva porque os outros 2 não têm facas reafiáveis e custavam R$1.000 a mais e eu não estava a fim de pagar 4 conto no desengrosso. A Maxiva, para quem não conhece, é uma empresa com tradição no mercado de máquinas para a indústria moveleira. Ela distribui, vende máquinas estacionárias para indústrias principalmente há muitos anos. A Maxiva tem um nome muito forte no mercado de marcenaria e ela não poria a marca dela em um produto que viesse a dar problema. Isso aqui não é um projeto qualquer, é um projeto selecionado pela Maxiva que transmite a confiança da marca. O que eu quero dizer com isso? Eles não iam botar a marca deles num produto bomba. Muita assistência, muito recal, muita manutenção, isso é ruim para a marca, as pessoas falam mal e acaba manchando a imagem da marca no mercado. E a imagem deles no setor da marcenaria é forte. Então por isso eu acabei optando pelo da Maxiva. E além disso, ele tinha 2 diferenciais comparado com os outros modelos que eu estava vendo, que é 2.000 watts de potência, a maioria dos outros tinha menos que isso, e 9.000 RPM no eixo, no cabeçote de corte. Os outros, a maioria também ficava abaixo disso. Então eu já tenho alguma experiência com ferramentas de alta rotação e eu sabia que esses RPM a mais que ele tem aqui fariam alguma diferença durante a execução do trabalho. Então esses foram os motivos que me levaram a optar pelo PDJ 310 ao invés de qualquer outro modelo que tinha no mercado na época que eu comprei ele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de uso da máquina. Assim, ó, meu uso ele é moderado. Eu uso 90% das vezes madeira de pinos, eucalipto e cedrinho. De vez em quando garapeira, de vez em quando angelim, de vez em quando cambará, alguma outra madeira um pouco mais densa um pouco, mas são poucas vezes. A maior parte do tempo, 90% do tempo, é pinos, eucalipto e cedrinho.
Então, a exigência, digamos assim, para as facas da máquina não é tão alta quanto se eu usasse madeiras de densidade maior. Mas mesmo assim, eu coloquei a máquina para sofrer algumas vezes. Teve projetos aí que eu precisei usar a máquina por períodos maiores, períodos de 3 a 4 horas, contínuas de uso, debaixo de sol forte no quintal de casa, trabalhando direto, sem parar de alimentar madeira no desengroço. Em nenhuma das vezes que eu fiz isso, e não foi só uma, acho que foram as 4 ou 5 vezes que eu fiz isso, de trabalhar meio dia a fio com a máquina, todas as vezes a máquina deu conta. Não aqueceu demais o motor, você botava a mão aqui, você sentia o calor do motor, mas nada exagerado, você percebia que estava dentro da normalidade. A durabilidade das facas nesses projetos de execução mais longa foi satisfatória. A facilidade de uso da ferramenta, do desengrosso, sempre foi muito boa, sempre foi muito prático de utilizar. Porém, eu precisei fazer algumas modificações para que eu conseguisse ter uma produtividade melhor e uma precisão maior com o desengrosso também. Depois eu mostro os ajustes. Dos pontos positivos que eu posso destacar aqui, que eu percebi durante essas utilizações, a gente tem, primeiro, esses rolinhos aqui na entrada e na saída, que diminuem bastante o atrito da madeira ao passar sobre a mesa, então facilita um pouco o trabalho de deslizamento da madeira na entrada e na saída do desengrosso. Tem também na parte de cima esses roletinhos aqui, então para você passar a madeira de um lado para o outro no desengrosso pode facilitar, principalmente se você está trabalhando com mais de uma pessoa. E a potência do motor foi o que se sobressaiu. Acho que a potência do motor um pouquinho acima da média do mercado, com aqueles RPM a mais, dá uma produtividade maior para a máquina, dá uma condição dela trabalhar um pouco mais folgada, digamos assim, do que a maioria das máquinas que eu já presenciei pessoalmente trabalhando. Agora, de ponto extremamente negativo, eu tenho que citar a questão da coleta de pó. Por quê? Se você não vai usar um coletor de pó com uma mangueira de 100 milímetros, a coleta de pó vai ser deficiente, provavelmente vai entupir aquela saída de coletor ali, vai começar a jogar pó para dentro das correntes que tracionam os rolos de tracionamento da madeira e vai virar uma baderna total. Ao menos foi o que aconteceu comigo. Talvez passando poucas peças no desengrosso você nunca passe por essa situação, mas como eu disse, eu usei ele por períodos de 3 horas, de 4 horas, sem desligar a máquina e sem parar de alimentar a madeira. E nesses casos, se entope, se para de sair o pó para fora, é um problemão do tamanho de um elefante. Então, em 2 vezes que eu botei ele para trabalhar um pouquinho mais, eu tive que tirar aquela capa de direcionamento da serragem e nenhuma das duas funcionou corretamente. Eu tive que tirar aquela capa, deixar as lâminas aparecendo ali na parte de trás, o que é um risco para a operação. Claro, se você não estiver prestando atenção no que estiver fazendo, mas enfim, eu tive que tirar aquela capa para não ter problemas com o embuchamento da saída de coleta de pó. E uma outra coisa negativa que acontece também é que quando a máquina vibra, às vezes a manivela de ajuste de altura, ela começa a voltar sozinha. Então vai mudando a altura do cabeçote de corte aqui durante a usinagem, tirando a precisão daquilo que você está fazendo. Isso não é tão incomum de acontecer, acontece mais do que deveria. Daí na hora que eu mostrar as modificações que eu fiz na máquina, eu já vou te dizer como resolver isso também. E isso foi o que eu percebi de negativo durante esses 2 anos de utilização. No mais, tudo transcorreu como o esperado. Motor desempenha bem, não aquece, entrega o que promete de potência, a máquina funciona bem, durabilidade boa de lâminas, ajustes relativamente fáceis de fazer, então funcionou tudo bem, à exceção da coleta de pó e da questão da manivela que volta sozinho e você pode ter uma alteração na altura aqui durante a usinagem. Agora eu vou te mostrar as modificações que eu fiz na máquina para ela atender melhor a minha necessidade. A primeira delas foi aquele marcador da escala, que é uma lente de acrílico com um tracinho vermelho, muito difícil de você olhar. Se você olha meio de baixo para cima, meio de cima para baixo, muda a escala. Então eu fiz uma pecinha de plástico aqui, que essa marca aqui fica bem certinho na métrica aqui, na escala métrica, para eu conseguir saber a espessura que está saindo a peça do desengrosso. Então eu fiz a calibração disso aqui, ele é móvel, você faz o ajuste, e eu fiz a peça para ele dar bem certinho a marcação nesse ponto aqui, facilitando assim então a leitura e a definição de alturas personalizadas pela escala da própria máquina. A segunda modificação que eu fiz foi aqui na manivela que ajusta a altura do cabeçote de corte, que define a profundidade, a espessura da peça que vai sair no desengrosso. Cada volta dessa manivela aqui equivale a 2 milímetros. Então meia volta, daqui até aqui 1 milímetro, aqui meio milímetro e aqui no meio 0,25, meio de meio.
O que eu fiz? Eu fiz um furo na manivela e através desse furo eu fiz essas marcações aqui. Então primeiro as 4 principais e depois intermediárias, a cada 0,25 milímetros. Para que serve essa furação aqui? Para evitar que com a vibração da máquina, essa manivela aqui gire em falso, subindo ou descendo automaticamente durante a usinagem. Então, através desse furo, eu passo um pino na manivela e no furo da carcaça que eu fiz aqui, travando ela nessa posição. Isso aqui garante não só que as peças saiam uniformes, mas com que eu consiga repetir medidas com uma facilidade muito grande. Então, sempre que você quiser repetibilidade de trabalho ou precisão no trabalho, é só travar aqui e todas as peças vão ficar exatamente iguais, porque você tem posições pré-definidas aqui. Daí é só trocar aqui conforme você vai fazendo as usinagens. Normalmente eu só uso isso aqui nas últimas passadas. Eu vou fazendo a passagem da madeira normalmente e quando está chegando na finalização eu começo a travar aqui em posições pré-definidas para que a precisão comece a melhorar conforme vai avançando a usinagem até o final. E a terceira alteração que eu fiz foi modificar a saída de coleta de pó, que vem com aquele caninho de 30, 40 milímetros, eu acho, que não serve para porcaria nenhuma no desengrosso. Eu alterei o próprio suporte original aqui, eu fiz uma abertura e daí conformando um cano de PVC de 100 milímetros, eu fiz o encaixe dele, quadrado aqui nessa ponta e redondo aqui na outra ponta. Então eu uso o coletor de pó com mangueira de 100 milímetros, de 4 polegadas, então eu fiz essa adaptação. Agora eu tenho uma saída de 100 milímetros aqui, onde eu conecto o coletor de pó e praticamente todo o pó, todo o resíduo gerado pela usinagem sai por aqui. Antes, com aquele caninho fininho, muita coisa era jogada para baixo da mesa, a eficiência era muito abaixo do esperado. Depois que eu fiz essa mudança aqui, a eficiência ficou excelente na coleta de pó. E a quarta e última alteração que eu fiz foi remover essas garras anti-contragolpe, que originalmente são instaladas aqui pela parte de dentro. Elas permitem que a madeira deslize nessa direção, mas não volte para cá. Então ela tem uma trava ali que quando tenta puxar a madeira de volta, ou se a madeira é jogada de volta, ele trava a madeira. Por que eu removi? Que a chance de contragolpe no desengrosso ela é mínima. Apesar de ser possível, é mínima. Mas não foi por isso que eu tirei. Eu tirei porque quando você vai fazer peças de espessura menor, você tenta baixar aqui a parte do cabeçote, quando chega num ponto, essas travas começam a bater na mesa e travar. Principalmente se você usa uma mesa auxiliar. Eu costumo usar uma chapa de MDF aqui para elevar um pouco essa altura e poder fazer peças de espessura menor. Por exemplo, 0,4 centímetros, 0,5, 0,6, peças mais fininhas um pouco, você precisa de uma mesa aqui para dar uma elevação e uma precisão maior. E quando eu ia baixar o cabeçote aqui, isso aqui ficava travando na mesa, batia a ponta na mesa aqui e não deixava eu baixar o cabeçote até essas espessuras. Então por isso que eu removi, para conseguir trabalhar com a mesa auxiliar aqui em cima e também com peças de espessura menor no meu desengrosso. Bom, e era isso que eu tinha para compartilhar com você sobre o PDJ 310. A máquina é boa, eu recomendo. Se tivesse que comprar novamente, compraria ele de novo, não escolheria outra máquina. Supriu a demanda aqui da minha oficina, atendeu às minhas necessidades e principalmente superou as minhas expectativas, principalmente nas vezes que eu precisei usar ele por longos períodos de tempo. Eu ouso dizer, com base na minha experiência, que isso aqui não é máquina só para hobbyista não. Até quem trabalha com marcenaria pode tirar um bom caldo dessa ferramenta. Eu paguei R$ 3.200 pelo meu há um ano atrás. Esses dias tinha promoção dele por R$ 2.600 com frete grátis e, sinceramente, quando eu vejo isso, eu quase arranco meus cabelos. Se você vê ele na faixa dos 3.000 ou menos, você não vai encontrar um melhor negócio, no meu ponto de vista, em plena de desengrosso. Se você quiser ser avisado quando tiver alguma oferta como essa, por exemplo, é só participar do meu canal de ofertas no Telegram, o link está aqui na descrição. É de graça e, na pior das hipóteses, você vai economizar um trocado para comprar suas ferramentas. E eu vou deixar na descrição também links para o desengrosso, caso você tenha interesse em adquirir. Quiser comprar pelo meu link aqui, te agradeço bastante. Bom, caso você tenha algum tipo de dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar um comentário aqui no vídeo, dentro da minha disponibilidade, eu sempre respondo e vou interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.